Olá, querido aluno. Seja bem-vindo à aula síncrona. Antes de começar, lembre-se de algumas dicas importantes. Coloque a camiseta do uniforme. Prepare e organize o material da aula. Retire de perto tudo que possa te distrair. Teste com antecedência o som do seu dispositivo. Se possível, use fones de ouvido. E aproveite bem esse momento para tirar dúvidas e aprender. Você está preparado? A aula já vai começar. Educação Adventista, longe, porém perto. Bom dia, professor. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Peço aí que todos já... Bom dia, professor. Bom dia, que todos já liguem as câmeras. Vamos nos ver, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Deixa eu dar um pouco de dificuldade aqui. Educação Adventista. Muito além do ensino. Muito bem, cá estamos mais uma vez. Eu gostaria aí de iniciar lembrando do seminário interdisciplinar, né, do próximo bimestre. Disponibilizamos lá vários PDFs no blog, espero que vocês já tenham baixado, já estejam lendo. Há materiais lá para todos os grupos e, além disso, nós teremos aí pelo menos 2 livros físicos, né, que serão adquiridos pelo colégio, serão disponibilizados na biblioteca e creio que também os e-books desses livros, tá? E eu quero repassar também os seminários e os seus integrantes. Febre tifoide ficou com Breno, Guilherme Feser, Jacques e Raquel. Hanseníase ficou com André, Gabriel, Guilherme Minda e Ronaldo. Peste negra, Aline, Larissa, Melissa e Rafaela. Varíola, Arthur Belato, Davi, Daniel e Lucas Duarte. Sífilis, Davine, Raíssa, Tayane e Andra. Tuberculose. Tema ficou com Felipe Cabral, Vitor, Walter e Murilo. Gripe espanhola, Camila, Evelyn, Gabriele e Maria Eduarda. HIV/AIDS ficou com Álvaro, Ana Carolina, Laísa e Natália. Dengue, Arthur Oliveira, Isabela, Lívia e Samara. Ebola, Estevão, Felipe Tourinho, Luiz e Lucas Santos. Muito bem, qualquer dúvida, estamos sempre à disposição, podem enviar o e-mail, estamos aí para atendê-los, né? Esse momento é o momento de vocês se organizarem, irem estudando e posteriormente nós vamos definir como será a apresentação aí desse seminário, certo? Bem, vamos então seguir, né? Tem pessoas aí na sala de espera, agora a gente tem que aqui conferir a sala de espera. Só um instante. Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida?
Todos aí com a câmera ligada, né? Alguém, porventura, está com dificuldade em relação à câmera? Eu, professor, eu Quem? não tenho. Eu, Camila. Camila. Se eu quiser, é porque não sei o que deu aqui no meu Zoom, mas eu posso sair, colocar a foto e voltar. O senhor prefere? Camila? Não, Oi. vontade aí. Tá bom. Além da Camila, alguém mais está com dificuldade assim, em relação à câmera? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tranquilo? Bom dia, professor. Bom dia. Como anda o seu Benjamin, Guilherme? Tá bem, graças a Deus. Tá bem? Isso aí, manda Bem, um abraço para ele, viu? Seu Benjamin. pode deixar. Aí só não pode se ver muito, né? Porque ele é do grupo de risco também, né? Aí fica difícil. Isso aí, cara. Respeitar aí o isolamento, né? Que tá difícil a coisa. Mas vai passando, se Deus quiser. Ô, Ai. ô Guilherme, você tem que vestir a camisa do uniforme, rapaz. Vou colocar, Breno, porque eu tava vendo se entrar pelo computador aqui, porque meu telefone tá carregando. beleza. Ô, André, Pode vestir já volta, então. beleza. André, camisa do uniforme. Vou vestir, professor. Só um minuto. Isso é, professor. Gabriel Pereira, câmera ainda desligada. Por favor, liguem. Luiz, Daniel Gonçalves. Conto aí com vocês para ligarem as câmeras, tá certo? Vamos seguir aí a orientação, por gentileza. Bem, pessoal, nós temos aí o grupo 3, né? Comunismo no Banco dos Réus. Guilherme foi, inclusive, lá vestir a camisa. Ele será o... Pronto, senhor. Ok. Voltou o Guilherme ainda? Ainda não. Nós temos aí a justificativa do Davi Delfino, que está numa consulta médica, irá então apresentar a síntese aí da entrevista, né, que ele assistiu amanhã, certo? Na aula que começa às 11 horas. Nós iremos começar com a apresentação do Davi Delfino, que está numa consulta médica. Ô, Guilherme, muito bem. Você tem então esses minutos aí que se seguem. Boa apresentação. São 9 horas, 8 minutos agora. Guilherme, está me ouvindo? Guilherme Mindas, está me ouvindo? Eu. O professor. A síntese da entrevista sobre a subversão soviética. Sim. Posso começar? Pode. Rapidinho. Pode dar só um minutinho que minha mãe me chamou rapidinho? Só para gostar a porta para ela estar dando aula também. Lembrando, enquanto você está se organizando, lembrando que são Tá bom. 2 vídeos apresentados pelo mesmo indivíduo. Né? É o Yuri Bezmenov, que era um espião, era um agente, né, da KGB de alto escalão e nos anos 80 desertou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele recebeu uma nova identidade. Esses indivíduos tinham que se esconder, né, porque a KGB os perseguia, sendo mortos. Então, ele nos Estados Unidos passou então a fornecer informações, a ajudar o governo americano a fim de que pudesse então combater melhor o comunismo e a União Soviética. Ele concedeu uma entrevista que será aí apresentada pelo Guilherme Minda
né, a síntese dessa entrevista, e também uma palestra. Essa palestra será apresentada pelo Guilherme Storr. Ô, Guilherme, pode ligar o seu microfone aí? Ligou aí, professor? Professor? Oi? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Então, primeiramente o Yuri, ele vai descrevendo um pouco, né, sobre o pai dele, que era general do exército, que tomou conta de alguns países ali, que hoje são independentes da antiga União Soviética, um pouco da Ásia. Um exemplo é a Mongólia, se eu não me engano. E, ao longo do documentário, ele vai, na entrevista, ele vai retratando como era a vida dele, que ele começou num internato, onde meio que foi obrigado a trabalhar, senão morrer de fome, e com isso ele foi meio que recrutado para a KGB. Aí, no decorrer do documentário, né, meio mais para o início, mais para o final, ele vai contando que ele, primeiramente, ele era responsável, né, por receber os convidados que vinham de outros países e deixá-los temporariamente bêbados durante o período. Se eu não me engano, nessa época ele trabalhava para uma revista. Eu não estou lembrando o nome agora. É Novo alguma coisa, se eu não estou errado. Mais ou menos. Aí depois disso, ele vai contando. Mas a principal parte da entrevista, na minha opinião, é quando ele revela o plano dele para desertar da KGB, né? É uma coisa meio louca, porque ele se especializou em cultura indiana e meio que ele sentiu que precisava fugir, pois ele estava fora da sua zona de conforto, sabe? Então, ele aprendeu a cultura indiana, começou a ver como é que as pessoas se vestiam e, certo dia, ele resolveu desertar. E ele literalmente estava sozinho, porque a Índia, o único país que ainda não dava asilo político era o soviético. Porque existia uma boa recompensa para quem pegasse e entregasse desertores. Ou seja, ele sabia que se ele fosse pego, ele seria morto. Então, depois que ele consegue sair, desertar, né? Propriamente, ele vai parar no Canadá, onde trabalha numa rádio durante 5 anos e sempre fala para o pessoal russo. E meio que a KGB descobre que ele trabalha, o dono da rádio também descobre que ele, né, era meio que refugiado e ele tem que fugir, porque os soviéticos, a KGB estava na cola dele. Mas depois de um tempo ele consegue se estabelecer nos Estados Unidos, onde ele dá essa entrevista. Ah, professor, outro ponto importante também que eu achei é quando ele fala que o pessoal que ele ia visitar, o pessoal que visitava ele, visitava a Rússia, quando passava por campos de concentrações, eles faziam questão de parecer que era para crianças políticas, filhos de político preso, se eu não me engano. Eles pareciam fazer um lugar bom, mas na realidade era uma prisão, né? Mais ou menos igual o Hitler fazia com os poloneses, dava pão para só fazer filmagem e depois retirava tudo. Então, o que eu posso dizer é mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Tem uma informação nessa entrevista que é muito importante. Normalmente, quando a gente pensa na KGB, a gente pensa numa estrutura burocrática que atuava assim, de uma forma muito intensa na área da espionagem, né? No entanto, ele tem porcentagem lá, né, dos recursos e do pessoal da KGB
que não atuavam na espionagem, nem na inteligência. Você lembra desse detalhe? Fala só o finalzinho que travou aqui. Muito bem. Na entrevista, ele desmente uma informação sobre a KGB. Na visão comum, no senso comum, a KGB atuaria de forma muito intensa na espionagem e na inteligência. Ele apresentava lá uma porcentagem de recursos pessoal dos funcionários da KGB que não atuavam na espionagem. 70% dos recursos do pessoal da KGB não atuavam na espionagem. Atuavam em quê? Você lembra? Ué, professor, lembrar eu não lembro não. Mas eu sei que uma boa parte atuava para uma revista que era de fachada, mais ou menos. Mas não vou lembrar a parte não. Então, 70% dos agentes da KGB e dos recursos da KGB não eram utilizados em inteligência, em espionagem. Subversão do mundo livre. De infiltrações, no meio de cooptações. O que é cooptação? Eles chegavam para um jornalista famoso, para um jornal, para pessoas influentes no mundo livre, nos Estados Unidos, em outros países, e tornavam, pagavam as pessoas para divulgassem notícias boas da União Soviética, falassem mal, né, do próprio país, né? No Brasil teve um pessoal assim também, não teve? Ou não tem nada a ver? Sim, sim. Quando nós iniciamos conteúdo sobre o regime militar, eu falei daquele livro, né, da pesquisa que deu origem ao livro, O Elo Perdido, 1954, O Elo Perdido. Aqui no Brasil, o órgão responsável não era a KGB. Quem era responsável pela infiltração, pela subversão aqui, era o STB. Era o equivalente da KGB na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia. Guilherme, muito obrigado. A gente compreende aí, né, que há alguma dificuldade, né? O Guilherme também é professor aí na UFP. Sim, eu vou te ligar aqui agora para me incomodar mais. É porque a gente está muito próximo. Valeu, professor. Valeu, muito obrigado. Agora nós vamos ouvir o Guilherme Storck. Enquanto isso, olha, André Zap, Gabriel Pereira. Professor, o seu áudio está muito baixo. E agora, melhorou? Estão me ouvindo bem? Um pouquinho. Olha, eu vou pedir mais uma vez, André, Gabriel Pereira, precisam ligar a câmera, tá? Professor, já vou ligar, estou resolvendo um probleminha que deu aqui. Daqui a pouquinho já estou ligando, rapidinho. Daniel Gonçalves, Luiz, se tiver aí alguma justificativa, tá? O André estava com a câmera ligada, saiu para colocar a camisa do uniforme. Está me ouvindo, André? André? Olha, ainda mais com essa imagem aí, eu vou ter que remover da aula, tá? Precisa resolver isso aí o quanto antes. André, se estiver me ouvindo, por favor, tira essa imagem, liga a câmera aí, tá? Eu peço a ajuda de vocês, porque em todas as aulas a gente vai passar por esse mesmo procedimento aí. Então, para a gente não ficar perdendo tempo, tá, pessoal? Vou dar mais uns instantes aí, caso contrário, eu vou ter que remover da aula. Bem, Guilherme Storck agora vai nos falar sobre a palestra do Yuri Bezmenov. A palestra que o Yuri Bezmenov concedeu lá nos anos 80 também, sobre a atuação da KGB. É um complemento, né? Uma palestra que vem complementar as informações que o Guilherme já passou. Na entrevista, que foi a que o Guilherme aí nos apresentou, ele fala vários dados da biografia dele, da vida dele. Já nessa palestra, ele não trata disso, ele vai direto à questão aí da infiltração, da subversão comunista. Então, Guilherme, os minutos aí estão contigo. Boa apresentação.
eu coloquei na minha assim que ele começou a assumir uma função e passou a admirar o povo indígena, o povo indiano e sua cultura. E ao mesmo tempo começou a ressentir a opressão da KGB. E isso era um, né, ele meio que não gostava disso, das políticas de Moscou, e decidiu dissertar pro Oriente. E basicamente é esse que é o resumido de tudo. Guilherme, tem muitos dados aí que ele apresenta sobre organizações do próprio Estados Unidos, né? Sindicatos, por exemplo, organizações estudantis. E aí, você se lembra aí de algo que ele fala sobre essas organizações? Não me lembro. Murilo, entrando aí agora. Tá certo, Guilherme. Ele fala na palestra que organizações como sindicatos, por exemplo, que aparentemente atuam na defesa dos interesses ali de uma classe trabalhadora, é isso que as pessoas imaginam, né? Volta e meia tem alguma greve, alguma coisa assim. Então, e oficialmente é isso, né? Oficialmente o sindicato ele existe para defender os interesses de uma determinada classe trabalhadora. Porém, nessa palestra ele fala que não é bem isso. Tá? A função do sindicato é outra, é promover ideologias, promover bandeiras que muitas vezes são bem estranhas aos propósitos ali daquele sindicato, tá? Daquela organização de trabalhadores. Tá? E, na prática, a gente observa isso. Se você for um pouquinho mais a fundo, ou nem tanto a fundo assim, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no sites de alguns sindicatos, você vai chegar a essa constatação. Né? Depois de ter assistido essa palestra do Yuri Bezmenov, eu fui ver, por exemplo, o site do Sindiups, que é o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Espírito Santo. E quando eu acessei lá o site do sindicato, a primeira coisa que eu vi é uma bandeira, né, um banner, né, com a bandeira de todo tamanho do movimento LGBT. Né? O que acontece? O propósito do sindicato não é fazer militância pró-LGBT. O propósito do sindicato oficial, está no estatuto do sindicato, seria reivindicar melhorias salariais, melhorias nas condições de trabalho para os trabalhadores, professores, né, da rede pública estadual. O que vai abranger os professores héteros, os professores homossexuais, bissexuais, transgêneros, todo mundo, entendeu? Mas, quando eu acessei lá o site, né, estava lá essa militância pró-LGBT. Então, na hora, eu me lembrei da palestra do Yuri Bezmenov. Né? São organizações que estão na ponta de lança na chamada Revolução Cultural. Quando ouvirmos aí sobre o marxismo cultural, essas questões vão fazer mais sentido. Vocês vão entender que o movimento revolucionário hoje atua muito mais no campo da cultura, dos costumes, do que no campo da política revolucionária propriamente dita. Ou seja, hoje o propósito maior não é tomar o poder pelas armas, como Marx defendeu lá no século XIX, e sim assumir o controle dos meios culturais, na educação, na cultura, na imprensa e daí por diante, tá certo?
Houve também, eu me lembro bem, em 2013, um assassinato de um professor da rede pública lá em Cariacica. O professor estava chegando na escola, foi abordado por um assaltante, ele queria o carro dele, o professor correu e reagiu depois e foi assassinado, né? E aí o presidente, o então presidente do Sindiups, ele veio a público, deu uma declaração e falou que o professor tinha sido assassinado porque era homossexual, né? Quando, na verdade, não foi absolutamente nada disso, né? A filmagem, a câmera ali da escola, da frente da escola, já mostrava que o contexto não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha nada a ver com homofobia, tinha a ver com um assalto. O professor reagiu ali, né? E o assassino consumou o crime e fugiu, e depois foi preso e confessou, falou que nem conhecia o professor, nem sabia de nada da vida dele, queria assaltar o carro, o professor reagiu e por isso que ele matou o professor, simplesmente isso. Mas o presidente do sindicato, ao invés de levantar uma bandeira da classe a qual ele representava, ou seja, de todos os trabalhadores da área da educação, que são professores, né, os professores da rede estadual, que convivem diariamente com insegurança, com violência e outros problemas, ele simplesmente promove uma bandeira, né, específica, que no caso aí a bandeira é LGBT, tá certo? Então, a partir daí, vocês podem, por exemplo, quando o Brasil aí até recentemente tinha governos de esquerda, e os sindicatos mobilizavam, então, seus recursos, né, o seu pessoal, para fazerem manifestações em defesa desses governos. Se fosse o contrário, defesa de governos de direito também seria totalmente errado, tá? Não precisa nem comentar isso, tá? Então, é só um dado importante que é apresentado nessa palestra, de como os sindicatos e outras organizações assim estão longe de defenderem a sua causa oficial. Eles estão muito mais no campo ali da militância, do ativismo ideológico, né? E de esquerda, tá? Que é o que acaba acontecendo. Muito bem. Agora o Lucas Santos, ele está aí nos ouvindo. Onde está o Lucas? Lucas, que eu não encontrei ainda. Ué, o Lucas não entrou para a aula, não? Uma pena, né? O Lucas iria apresentar o documentário Livre para Escolher, a falência do socialismo. Felizmente, aí não apresentou. Tá? Esse documentário foi produzido, na verdade, uma série, foi produzida logo após o colapso do socialismo real. O Milton Friedman, então, foi acompanhar, foi fazer uma cobertura da situação social, econômica desses países, então, que estavam fazendo a transição do socialismo real para o capitalismo. O Milton Friedman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, salvo engano, no ano de 1976, então foi apresentar, foi falar sobre a realidade desses países. Tá? Naquele momento de transição, eles ainda mantinham uma grande dose de intervencionismo. E todo esse intervencionismo veio a beneficiar antigos integrantes da cúpula dos governos dos seus países, certo? Então, lá na Rússia, por exemplo, quando o comunismo chegou ao fim, quando houve o colapso lá do regime soviético, antigos burocratas acabaram comprando as empresas estatais, que foram, então, muitas delas privatizadas, comprando a preços bem baixos, assim, sem nenhuma transparência, tá? E se tornaram grandes milionários. Hoje são milionários que estão lá na Rússia, né, com negócios em várias áreas, até mesmo no futebol, em várias outras áreas aí. E no leste europeu, ele acaba se concentrando, né, no leste europeu, nos países das chamadas repúblicas satélites, nesse documentário.
Então, ele mostra que esse intervencionismo, além disso, criava vários outros problemas para o desenvolvimento econômico. Tá? A burocracia ela atrapalha bastante as iniciativas empresariais, os empreendimentos, certo? E ele fazia um alerta lá, né? Ele falava da razão do colapso econômico do socialismo, que os comunistas tentaram controlar tudo do centro, né? Uma economia planificada. Isso não foi possível, né? A economia colapsou, tá? Se não há o livre mercado, não é possível fazer o cálculo de preços, tá? A gente só sabe o preço de uma lapiseira até um avião porque existe o livre mercado, existe aí a oferta e a procura e por incrível que pareça, para alguns, né, não é o comerciante, não é a pessoa que produz que decide arbitrariamente o preço das coisas, né? Numa economia livre, é o mercado que define. Porque se o indivíduo for vender essa lapiseira aqui a R$500, ele nunca vai vender, certo? Então, é o mercado que define. Numa economia planificada, como não existe o livre mercado, não é possível fazer um cálculo de preços. Não existe uma mente brilhante capaz de definir o preço, seja de um alfinete até um avião supersônico. Então, o que existe, na verdade, em países de economia planificada é uma economia nos moldes fascistas, né? De um Estado que é controlador, que faz essa gestão econômica, e isso beneficia grupos da elite do regime, certo? Que acabam controlando tudo e, por meio da corrupção e de outras questões mais, vão enriquecendo. Então, por essas questões, a economia socialista entrou em colapso. O Milton Friedman se aproveitou dessa oportunidade aí para fazer um alerta aos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, nos países capitalistas, não há um controle dos meios de produção. Ou seja, a maior parte das empresas estão nas mãos da iniciativa privada, né, dos empresários privados. O que o governo faz é controlar, se apropriar de uma parte dos frutos da produção. Ou seja, a empresa tem o seu lucro e o Estado vai lá, por meio dos impostos, e confisca uma parte daqueles impostos, uma parte daqueles recursos, né, que vão para o Estado na forma de impostos. Esses recursos depois são redistribuídos pela sociedade. Ou seja, não há um controle dos meios de produção, há um controle dos frutos da produção. Aquilo que é entregue, então o lucro, né, uma parte dele então é confiscado pelo Estado na forma de impostos para ser redistribuído pela sociedade. Pois bem, vamos ver se vocês estão acompanhando. No socialismo, há um duro golpe nos estímulos, tá? Por quê? O indivíduo que é um trabalhador, ele tem a estabilidade, todos são servidores públicos, certo? O indivíduo, por mais que se esforce, ele não irá enriquecer, ele não vai prosperar, ele não vai ser promovido. As promoções se davam com base em critérios políticos, né? Aqueles que trilhavam uma carreira dentro do Partido Comunista, e não necessariamente por critérios meritocráticos. Então, o trabalhador soviético, ele sabia que ele estava estacionado ali naquela condição. E que ele não precisava se esforçar, porque ele não seria demitido também. Então, os estímulos recebiam um duro golpe, né, ali. E as pessoas se acomodavam e tudo caía num marasmo tremendo. Foi por isso que a União Soviética ficou para trás na corrida tecnológica. Os Estados Unidos, os países capitalistas, se mostraram muito mais bem-sucedidos na corrida tecnológica, justamente por causa desse sistema de estímulos, né? Veja, uma empresa como a SpaceX, do Elon Musk, né? Qual é o estímulo dela para servir como táxi
aeroespacial, né? Que é isso que ela está fazendo agora. Ontem, o envio dos astronautas lá foi mal sucedido por questões climáticas, vão repetir no sábado, né? Eu estava lá com o celular na mão ontem, né? De olho lá, querendo ver se ia dar tudo certo, naquela expectativa, e não deu. Qual é o estímulo para o Elon Musk ter investido tanto assim a ponto de até superar a NASA? Porque os Estados Unidos, já há vários anos, encerraram o programa de ônibus espaciais. Os astronautas americanos vão para a Estação Espacial Internacional de carona com os astronautas russos. Então, o programa ficou obsoleto, né? Depois da Guerra Fria, eles pararam de investir, enfim. Ficou obsoleto, os americanos encerraram. O último acidente aeroespacial foi em 2003, né? Foi um choque. Então, eles acabaram encerrando. Agora, o Elon Musk, numa empresa privada, resolveu investir. Tecnologia de ponta para levar o homem ao espaço. Vai ser a primeira empresa privada a realizar essa façanha. Ora, o estímulo é o lucro, né? É o lucro, tá? No capitalismo é assim que funciona. Tem um vídeo aí engraçado do repórter Varela, interpretado pelo Marcelo Taz. Ele chega para o Emerson Fittipaldi e pergunta para que os pilotos de Fórmula 1 correm tanto? Estão correndo atrás do quê? Certo? Você já parou para pensar nisso? Os caras estão correndo lá tanto atrás do quê? Aí o Emerson Fittipaldi vira para ele e fala: estamos correndo atrás da grana, rapaz. Entendeu? Então, no capitalismo, esse é o estímulo, certo? No socialismo, com o fim, né? Quando a economia se torna planificada, há um golpe muito duro aí na questão do estímulo. E a economia se torna obsoleta e entra em colapso. A verdade é essa: cedo ou tarde, todas entraram em colapso. Não teve uma economia planificada que prosperou, certo? Durante o período de Stalin, nós vimos isso nas apresentações anteriores, boa parte do trabalho da mão de obra era, na prática, mão de obra escrava, né, nos campos do Gulag, e foi graças a isso que, em grande medida, a economia prosperou. Há também um aspecto obscuro que no ensino médio a gente nem consegue abordar, que é o financiamento ocidental, tá? Milionários que financiaram a Revolução Russa, financiaram a União Soviética, e daí por diante. É uma questão que não vai dar tempo de a gente abordar aqui. Pois bem, o fato é que uma economia planificada ela não tem futuro. Cedo ou tarde ela vai estagnar e vai entrar em colapso. Ora, o que acontece no capitalismo, que o Milton Friedman estava lançando o alerta aí? Ao se apropriar dos frutos da produção e redistribuir para aqueles que não produzem, o capitalismo correria o risco de promover a mesma falta de estímulos que ocorreu no socialismo. Ou seja, o que acontece? Tem lá um indivíduo de classe média. Esse indivíduo se qualificou, ele passou por uma faculdade, estudou, se tornou um profissional liberal, um empresário, enfim. E ali, só de imposto de renda, ele paga 27,5% no Brasil, certo? Só de imposto de renda, o Estado já dá uma cacetada de 1/3 quase da renda dele. Aí vem uma série de outros impostos, né? Chega um momento que a classe média está tão sobrecarregada de impostos, a riqueza que ela produz é escoada de tal forma para o Estado que as pessoas não se sentem mais estimuladas a produzirem, a trabalharem. Há um Estado protetor. Na Europa, no pós-guerra, ficou conhecido como Estado do bem-estar social. E o indivíduo que não produz, essa é a crítica do Milton Friedman, o indivíduo que não produz, que às vezes a única coisa que fez foram vários filhos lá, ele ganha uma série de benefícios do governo e a situação dele é bem confortável.
É bem confortável, tá? Na Inglaterra, tem uma prima que vive lá, e, na verdade, duas primas que vivem lá, enfim. Mães solteiras ganham, inclusive, apartamento. O governo aluga lá o apartamento e ficam lá por um bom tempo. Eu não sei qual é o tempo, mas não é pouco tempo. Muito tempo lá de graça, o governo pagando lá um apartamento, além de vários outros benefícios, né, para a mãe solteira, né? Aí muitos vão dizer, bem, mas o Estado tem que ajudar as pessoas que estão numa posição vulnerável, uma posição de desemprego, etc. Ok, mas chega um ponto que não se trata simplesmente de ajudar as pessoas que realmente estão precisando. Muitas vezes se trata de um instrumento político para que certos grupos, certos partidos se apresentem como salvadores da pátria, aqueles que são os paizões, que estão ali, né, beneficiando grandes parcelas aí da população, milhões de pessoas, né, no sistema público de saúde, de educação, de assistência social, de uma série de benefícios. E o objetivo desses políticos não é fazer com que essas pessoas saiam dessa condição de vulnerabilidade, pobreza e prosperem. Não é esse o objetivo. O objetivo é manter as pessoas na pobreza, na dependência do Estado. E quem sustenta isso? Quem financia isso? É o Estado? Não, o Estado não produz riqueza. É a classe média, são os empresários, aqueles que estão produzindo, que são sobrecarregados com impostos, para sustentar uma camada aí crescente de pessoas que, na verdade, não estão produzindo. Certo? Então, essa é a crítica aí do Milton Friedman nesse documentário Livre para Escolher. Tá certo? Pessoal, eu falei bastante hoje aí para compensar aí a lacuna, né, do colega que não apresentou, enfim, mas amanhã a gente ouve o Davi, tá? Davi Delfino. E as atividades ali, terminem as atividades, vocês viram, eu prorroguei lá o prazo. Recomendo que leiam já o módulo seguinte sobre a cultura brasileira, né? Um tema bem interessante, seria bem legal se vocês participassem, né, dessa aula de amanhã. E eu volto a encontrar então vocês amanhã, tá certo? Vamos ficando por aqui, então, galera. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, professor. Valeu. Valeu, professor. professor. Tchau.